Sexta-feira, 9 de janeiro, mais um tema do dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Renato Soares, jornalista do 00, para antevermos a final da Taça da Liga, que será decidida este sábado entre Vitória Sport Clube e Sporting Clube Braga. Esta será uma final inédita, vai colocar frente a frente os dois rivais do Minho, os principais rivais do Minho, num jogo que promete ser de emoções fortes. Bom dia, Renato. Antes de mais, eu pergunto-te: conquistadores e bracarenses nunca disputaram um jogo, uma final entre si. O que é que podemos esperar deste encontro? Bom dia, Diogo. Bom dia, César. Bom dia a toda a gente que nos está a assistir. É verdade, é histórico. É a primeira vez que Vitória e Braga se encontram numa final de uma competição no topo do futebol português. Vamos ter um derby do Minho em Leiria que promete bastante, não só pelo jogo jogado, mas também pelo ambiente que é esperado. É o derby do Minho, é assim que nos tem habituado, seja na Pedreira, seja em Guimarães. E, portanto, se olharmos para a amostra desta época, é verdade que em termos de futebol não podemos analisar muito, só tivemos um Vitória-Braga esta temporada, foi um 1 em Guimarães, não foi um jogo que por si só, pelo futebol praticado, tenha sido uma grande amostra, mas a verdade é que foi um jogo da sexta jornada, foi um jogo em que as duas equipas estavam muito longe de onde estão agora. Era um Vitória ainda a remodelar-se, a habituar-se às ideias de Luís Pinto, com os jogadores ainda a tentarem encontrar-se. Era um Braga que não jogava sequer da mesma forma que joga agora. Apresentava-se na altura num 4-2-3-1, agora apresenta-se num 3-4-3. Há muitas diferenças, seja animicamente, seja taticamente, de tudo um pouco. E, portanto, agora resta-nos olhar para este Braga-Vitória, que, como disseste e bem, será um jogo histórico. E sei que nos vais perguntar a seguir também sobre o ambiente e aquilo que nos espera. Estávamos a falar em off, o ambiente não foi o desejado nas meias finais. Tivemos cerca de 14 mil adeptos no Sporting Vitória e cerca de 17 no Benfica Braga, sendo que no Benfica Braga foi a grande maioria adeptos dos encarnados. Isto muito por causa do boicote feito pelas claques à competição, e já lá vamos a seguir, mas aguardemos que este seja um jogo histórico para o nosso bem e para o bem dos adeptos do futebol. Antes de abordarmos o ambiente, vale a pena recordar um bocadinho o percurso até esta final da Taça da Liga, porque o Futebol Clube do Porto nem chegou à Final Four, Sport e Benfica ficaram pelo caminho nesta meia-final em Leiria, e esta será assim uma final sem três grandes. E eu pergunto-te, Renato, que outras finais sem grandes é que já aconteceram na história do futebol português? A verdade é que isto é um aspecto curioso, aqui mais para os românticos do futebol, porque faz este ano precisamente 100 anos da primeira final sem qualquer grande. Referimos a Porto, Benfica e Sporting. E tratava-se na altura de um Marítimo 2, Belenenses 0, e que ditou a conquista do Campeonato de Portugal de 1925-1926 para os insulares, e daí para cá seguiram-se algumas finais. Eu vou tentar enumerá-las, não as sei de cabeça naturalmente, vou recorrer aqui à minha cábula, mas que terminam no Braga-Estoril da Taça da Liga de há 2 anos. Mas então, do passado para cá, Belenenses 3, Vitória Futebol Clube 3-0 para a equipa de Lisboa, para a equipa de Belém, em 26-27, Belenenses 2, União de Lisboa 1, em 28-29, Belenenses 2, Vitória Sport Clube 0, em 41-42, Braga 1, Vitória Futebol Clube 0, em 65-66, Vitória Futebol Clube 3, Académica 2, em 66-67, Boa Vista 2, Vitória Sport Clube 1, em 75-76, Braga Estoril 2-0 para o Braga, em 76-77, Estrela Amadora 2, Farense 0, em 89-90, Beira-Mar 1, Campo Maiorense 0, em 98-99, e agora, mais recentemente, o Braga 0, Moreirense 1, em 2016-2017, e lá está, há 2 anos, o Braga conquistou nas grandes penalidades a Taça da Liga sobre o Estoril, naquela que foi a última grande final sem qualquer grande em Portugal. Na antecâmara desta final da Taça da Liga, tanto Carlos Vicentes como Luís Pinto já fizeram as respectivas conferências de antevisão, e eu pergunto-te, Renato, o que é que cada treinador disse sobre este antecipado duelo? Assim, o Carlos Vicentes foi o primeiro dos 2 treinadores a falar e recusou, como seria de esperar, o favoritismo que lhe é atribuído naturalmente pelo peso do plantel, pela qualidade dos jogadores, pelo dinheiro investido e também pelas casas de apostas, se quisermos olhar para isso.
Vou destacar aqui um par de frases de cada um, começando pelo Vicente, e que me parecem pertinentes e reveladoras também daquilo que nos aguarda para este sábado. O Vicente diz que só amanhã é que poderá saber o peso real do cansaço. Importa lembrar que o Braga teve menos 24 horas para trabalhar do que o Vitória, de Luís Pinto. Na conferência de imprensa após a partida com o Benfica, Vicente falou mesmo disso em tom de brincadeira, disse que a preparação do Braga tinha de começar logo ali na viagem de autocarro de volta para casa, que alguns jogadores iam ter que tratar das massagens, outros iam ter que dar comida a colegas. É uma forma leve de olhar para a coisa, mas a verdade é que o Braga não tem assim tanto tempo para trabalhar. Importa lembrar que, além de ter jogado um dia mais tarde, há um dia de viagem ainda, por isso não lhes restam aqui muitas horas para trabalhar. E depois há uma resposta muito curiosa, mas que me parece acertada, que Vicente foi questionado sobre a existência desta final sem grandes. E a resposta do espanhol, para mim, é namus, coloca o ónus da responsabilidade também a nós, nos mídia, e nós aqui na nossa casa tentamos fazer a nossa parte. Diz que nos cabe a nós também tratar esta final como se de uma final com dois grandes se tratasse. É isso que se exige. E que, por outro lado, este é um jogo que revela também a qualidade da nossa liga, e aqui há que dar muito mérito ao Sporting Clube Braga, porque nos últimos anos está sempre aqui à porta de ser o quarto grande, e basta olhar esta temporada para aquilo que estão a fazer na fase de Liga da Liga Europa, que é um trabalho espetacular de Carlos Vicente, e por isso acho que é uma resposta 10 em 10 do técnico espanhol. O Luís Pinto também não quis revelar muito nesta conferência de imprensa, como seria de esperar. Foi questionado, por exemplo, sobre a titularidade de Ndoi, que foi o herói da meia-final frente ao Sporting. Não quis abrir o jogo, disse simplesmente que, estando no banco ou entrando como titular, vai dar o máximo, vai ajudar a equipa. O técnico português apontou essencialmente a preparação para a final como um jogo diferente. Foi questionado, lá está, sobre o tal jogo da sexta jornada, e foi um bocadinho à base daquilo que falámos há pouco. É um jogo muito diferente, equipas diferentes, não dá para haver um termo de comparação justo, e portanto a análise de Luís Pinto sobre este Braga prende-se essencialmente com os últimos jogos dos bracarenses. Para terminar, o Luís Pinto foi ainda questionado sobre a capacidade da sua equipa em correr atrás do prejuízo. Importa lembrar que venceu o Futebol Clube do Porto com uma reviravolta, venceu o Sporting com uma reviravolta, mas o Luís Pinto dá aqui uma resposta algo irónica e que me parece uma boca saudável não só para Rui Borges, se calhar para alguns adeptos, dirigentes, pessoas adeptas ou afetas ao Sporting, porque no final do jogo entre Sporting e Vitória, classificou-se muito este triunfo do Vitória como um triunfo eles acreditaram mais do que nós. E Luís Pinto diz que sim, acreditámos mais do que eles, mas não foi só isso. Também jogámos mais em muitos momentos e, na minha opinião, Luís Pinto tem toda a razão naquilo que diz. E, portanto, esta antevisão dos dois treinadores deixa-me com água na boca para esta grande final de sábado. Para fechar este tema do dia, Renato, já levantaste aqui o véu no início. Eu pergunto-te agora sobre o ambiente que se pode esperar nesta final da Taça da Liga em Leiria. Houve um boicote das claques, estão de volta para o jogo da final. O que é que podemos esperar? Assim, este é um tema bastante interessante e que exige um tratamento especial, aqui cuidadoso, diria. Importa lembrar que as claques de vários clubes, entre elas Vitória e Braga, boicotaram, por assim dizer, esta competição, fosse em que formato fosse não aparecendo ou fosse aparecendo e protestando. Lembro-me, por exemplo, a claque do Futebol Clube do Porto no jogo entre Dragões e Vitória, que foi ao estádio e ficou os primeiros 12 minutos, se não me engano, sem demonstrar qualquer tipo de apoio. E, portanto, fosse qual fosse o formato, as claques cumpriram esta promessa. O problema, ou melhor, não quero classificar como problema, porque isto não é problema nenhum, mas valores maiores se levantam neste momento, porque o Vitória, importa lembrar que só conquistou uma Supertaça em 88, venceu uma Taça Portugal em 2013, não disputa uma final desde 2017 e, portanto, na minha opinião, e parece-me a mim, porque já lá vou a seguir ao comunicado da Liga Portugal, mas na minha opinião, os adeptos vitorianos devem esquecer em parte este boicote à Liga e não desperdiçar a oportunidade de marcar presença numa final histórica e que pode ficar marcada como o terceiro grande título deste Vitória Sport Clube. E aqui o mesmo se aplica à parte bracarense, porque
felizmente para agentes de Braga, chegar a esta final não é propriamente uma novidade, podemos dizê-lo de forma confortável. Vencer esta competição também não será uma novidade, mas os títulos em Braga não são assim tão comuns, estas oportunidades não se podem desperdiçar e muito menos frente ao eterno rival, um jogo histórico, a primeira vez, repetimos isto, é a primeira vez que as duas equipas se encontram numa final no topo do futebol português e, portanto, toda a gente afeta a Vitória e Braga quererá marcar presença no estádio. Só para terminar, lembrar ainda que a Liga Portugal já comunicou que o estádio vai estar esgotado. O reduto do União de Leiria tem uma capacidade para cima sensivelmente de 23 mil pessoas. Vamos contar mais ou menos, eu diria que vamos contar aí com 20, 21 mil por aí, espero eu. E por isso vamos ter, certamente, além de casa cheia, um ambiente espetacular. Resta-nos esperar que tudo corra bem, dentro dos moldes possíveis, que não existam confusões, que existam picardias, mas saudáveis, já típicas de um grande derby do Minho. E pronto, nós vamos lá estar e esperemos que seja um jogo histórico. Obrigado, Renato. Como já mencionaste, vais lá estar, por isso boa sorte para o jogo. Veremos então que esta final quentinha, como será certamente nos reserva. Se ainda não viu o conteúdo promovido pelo 00 relativamente às meias da Taça da Liga, aproveito para recomendar, bem como os artigos que já lançámos e ainda vamos lançar que antecedem esta antecipada final. O nosso Renato Soares, aliás, vai lá estar, bem como o Alexandre Sequeira Ribeiro e o Gonçalo Pinto. Se por outro lado não sabe como preencher esta sexta-feira, não se preocupe porque o 00 tem a solução. Já pode assistir à entrevista do nosso portal a Tiago Araújo, ex-jogador do Benfica e que joga atualmente no Ghent, assim como uma entrevista de Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto 00, a Francisco Geraldes. Esta sexta-feira pode também assistir a um episódio fresquinho do Canto do Futebol Clube do Porto, inteiramente dedicado, como sempre, ao universo azul e branco. Fique connosco, fique com o 00.